interferência bidimensional. Aqui uma região, só um pré-requisito, que as ondas emitidas por F1 e F2 sejam idênticas. Vamos supor também que essas fontes já foram ligadas há um certo tempo, de maneira que as ondas já estão passando por todos os pontos do espaço ao redor. Desses infinitos pontos, vamos considerar um ponto P qualquer numa posição qualquer do espaço. As ondas que foram emitidas por F1, para chegar no ponto P, percorrem uma distância d1, e as ondas emitidas por F2, para chegar no mesmo ponto P, uma distância d2. Quando a gente está pensando em generalizar, você nota que d1 e d2 são diferentes, e a diferença entre elas, nesse caso sendo d2 maior que d1, é dada por d2 menos d1, representado pela letra D maiúscula. Vamos considerar que essas duas fontes estejam emitindo ondas em fase. O que quer dizer que se num determinado instante a fonte F1 estiver emitindo uma crista, nesse mesmo instante a fonte F2 também estará emitindo uma crista. A crista emitida por F1, ela vai chegar no ponto P depois de um intervalo de tempo ΔT que ela gastou para percorrer essa distância d1. Como os movimentos são simultâneos, as velocidades são iguais em módulo, se nesse intervalo de tempo a crista 1 percorreu essa distância d1, a crista 2 nesse intervalo de tempo percorreu a mesma distância d1 e, portanto, ainda não chegou no ponto P, ou seja, essas duas cristas não vão se encontrar. Antes dessas cristas que estão sendo representadas, as fontes já emitiam mais um monte de cristas, um monte de vales. O nosso problema, então, vai ser essa distância d, que ainda falta a crista 2 percorrer para chegar no ponto P. Antes dessa crista 2, nessa distância d, o que a gente tem em termos de onda? Depende. Vamos fazer uma suposição? E se esse d for exatamente igual a lambda sobre 2, nesse espaço, antes dessa crista 2, vai ter um vale. Isso quer dizer que conforme a crista da onda 1 for passando pelo ponto P, ela vai encontrando o vale da onda 2. Crista com vale, a interferência vai ser destrutiva. Agora, considerar que essa distância d é exatamente igual a 1 lambda sobre 2 foi meramente uma escolha minha, uma opção minha. Seja d igual a 2 vezes lambda sobre 2. Então, antes dessa crista 2, existe um vale e antes desse vale, uma crista. Então, quando a crista da primeira onda estiver passando pelo ponto P, ela vai se encontrando com a crista da segunda onda. Isso significa que a interferência vai ser construtiva, porque está encontrando crista com crista. Agora eu quero que essa diferença entre os percursos seja 3 lambdas sobre 2. Nesse caso, a frente dessa crista da fonte 2, que percorreu a distância d1 para chegar nessa posição, tem um vale. Antes do vale, uma crista. E antes da crista, outro vale. Nesse caso, no ponto P, crista da fonte 1 vai encontrar com vale da fonte 2. Resultado: se a diferença entre as distâncias for 3 vezes meio comprimento de onda, interferência destrutiva. E se essa diferença de caminho for d igual, deixa eu ver, tipo 2,33 vezes lambda sobre 2. Bom, nesse caso, antes da crista tem um vale, antes do vale outra crista que ainda não está alcançando o ponto P e antes dessa crista um outro vale com um pedaço que já passou pelo ponto P. Então, nesse caso, não tem a coincidência exata de crista com crista, nem a coincidência exata de crista com vale. Então, nesse caso, no ponto P, a interferência não é perfeitamente construtiva e também não é perfeitamente destrutiva. Por isso que a gente tem que considerar
que interferência totalmente construtiva ou destrutiva só vai acontecer se a diferença entre os dois percursos for um número inteiro de lambda sobre 2. Se for um número inteiro, aí a gente vai ter duas possibilidades. Ou D é um número par de lambda sobre 2, ou um número ímpar de lambda sobre 2. Se for par, a interferência será construtiva, e se for ímpar, a interferência vai ser destrutiva. Tudo isso que a gente está dizendo é a partir da suposição de que essas fontes estejam emitindo ondas em fase. E se porventura as ondas estiverem em oposição de fase? Aí é só inverter essas duas condições. Assim, para fontes em oposição de fase, esse número inteiro, se for par, a interferência vai ser destrutiva, e se for ímpar, a interferência será construtiva. Difração é um fenômeno que permite que uma onda se desvie de obstáculos que sejam colocados à sua frente. Por exemplo, vamos considerar uma situação em que se tenha frentes de ondas planas se deslocando com velocidade v numa região onde existe um obstáculo colocado no caminho dessas ondas. Se as ondas não pudessem contornar esse obstáculo, o esperado é que, após terem passado por ele, se tivesse perturbações se propagando apenas no espaço livre após a região onde tem o obstáculo. No entanto, o que se vê é isso. As ondas vão se propagando, atingem o obstáculo e após ele, olha que interessante, elas contornam o obstáculo e produzem oscilações, perturbações, mesmo na região onde não deveriam estar. Outro exemplo, as mesmas ondas planas, só que agora o obstáculo são duas paredes com uma fenda entre elas. O que seria esperado é que essas ondas que vêm se propagando com velocidade v em direção à parede, em direção à fenda, após elas transmitissem as suas perturbações na região livre da fenda e as partes das ondas que colidissem contra as paredes seriam barradas. Então a gente teria um espaço sem perturbações. O que se vê na realidade é isto. As ondas se desviam após a fenda, ocupando todo o espaço. Se você comparar, no primeiro exemplo, as dimensões envolvidas, você vai perceber que o comprimento de onda é próximo das dimensões do objeto, do comprimento do obstáculo. E no segundo exemplo, se você observar o tamanho da fenda e o comprimento das ondas, também o lambda, de novo, é aproximadamente igual a D. E se não forem aproximadamente iguais? Se o comprimento de onda for muito menor que a fenda, as ondas continuam se propagando como se a fenda não existisse. Se o comprimento de onda for muito maior que a fenda, ou seja, se a dimensão da fenda for desprezível quando comparada com o comprimento de onda, é como se tivesse apenas uma parede e as ondas sofressem reflexão nela. Nesses dois últimos exemplos, não houve a difração. Então, a gente vai ter que modificar um pouco aquela definição que tinha sido dada inicialmente. Difração é o fenômeno que permite a uma onda desviar-se de obstáculos que tenham dimensões próximas do comprimento de onda. Porque, através de uma porta entreaberta, eu consigo ouvir duas pessoas conversando, mesmo quando não consigo vê-las. Dados no ar, o som tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo e a voz humana tem uma frequência por volta de 150 Hz. No ar, a luz se desloca com uma velocidade próxima de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo e a frequência da luz visível é por volta de 10 a 14 Hz.